Esse é o início da revisão da oficina, é o pontapé inicial, também chamado de startup. A partir daí, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou apresentar para vocês os conteúdos que você deve ter em mente, que você vai lembrar caso eles apareçam na prova. Então, nós vamos tratar de instituições sociais, conteúdo fundamental para você que está aí se preparando para a prova desse Exame Nacional do Ensino Médio, que vai chegar daqui a algumas semanas. Então, vamos lá. Antes de iniciar, um recadinho para você que está aí acompanhando esse nosso momento. Já está disponível o cupom no grupo. Então, acesse o grupo, dê aquela olhada marota e consiga o seu cupom, porque, afinal de contas, só não é melhor do que se for de graça. Então, a partir daí, vamos tratar de instituições sociais, como vocês acompanham na tela. Instituição social, ela se refere a um conjunto de normas que, como você vai ver aí, ó, atenção no slide. Pois bem, tratar de instituições sociais é você tratar de um conjunto de normas que é interrelacionada e que vai cumprir uma função primordial. Que função é essa? Torna possível que a sociedade ela não entre em colapso, ela não desapareça e a humanidade seja extinta. Parece apocalíptico, mas é por aí sim. Falar de instituições sociais é falar de elementos sólidos que possibilitam que a sociedade ela avance, mas que ela também permaneça em alguns aspectos. Quando se fala de instituição social, a gente está falando basicamente de família, de educação, de Estado e também de religião. Nós somos compostos e compostas por religião, nós somos compostas e compostas por leis que orientam a nossa conduta e também somos educados, educadas e educadas a organizar a nossa vida dentro de determinados critérios. E tudo isso começa com a família, que é o ponto de partida das nossas existências sociais. Então, você está aí se organizando para o Exame Nacional do Ensino Médio em Sociologia. É importante você ter em mente que ouviu falar de família, ouviu falar de Estado, ouviu falar de religião e de educação, você está tratando de instituições sociais. Sem as instituições sociais, você pode pensar que seria bem difícil a organização da nossa existência. A maior prova disso é que você vai ter um conjunto de filmes aí, apocalípticos, distópicos, em que você tem a extinção de um bocado de coisa, mas algumas instituições, elas sempre fazem parte da imaginação desses mundos apocalípticos. Então, tipo, está tudo arrasado, mas tem alguém governando. Está tudo destruído, mas as pessoas constroem arranjos familiares, arranjos para garantir a sobrevivência. Está tudo arrasado, mas há crenças sobre a existência pautadas no sobrenatural que constroem sentido para a vida das pessoas. Então, tratar de instituição social é tratar dessas instituições, dessas normas que conjuntamente orientam a nossa conduta, porque aquilo que você faz, aquilo que você pensa, está ligado diretamente à maneira como a tua família te educou, o que você aprendeu na escola, como o Estado regula o seu comportamento em termos jurídicos e também a maneira como você lida com o sobrenatural, a crença que porventura você tenha para além da existência física, da existência material. Então, vamos por partes, como diz o Dexter naquela série muito antiga, vamos começar com o ponto zero das instituições. Vamos aqui tratar de família e de educação. O esquema veio completo, era para ele vir em partes, era cada tópico desse. Mas vamos lá, serve do mesmo jeito, não é? Pois bem, o que vem a ser família? Vamos pensar assim, família é o ponto zero, é o início, nasceu, veio ao mundo, pronto. O que acontece, mesmo que você não queira, você vai fazer parte de um núcleo familiar. Então, família é o ponto de partida do processo de socialização. O que é a socialização? É o processo de aprendizado do que uma sociedade acredita que é o adequado para se saber, para fazer parte dela. Então, você aprende a sorrir, você aprende a expressar sentimentos,
a partir do contato com os seus familiares. Quem nunca, né? Aquela criancinha pequena e tal adulto falando. E ali a criança, se você assistiu o clássico, olha quem está falando, é a criança dizendo, meu Deus, o que é isso? Por que essas expressões? Por definição, então, a gente vai considerar que família é a unidade socioeconômica com adultos responsáveis pela criação de filhas e filhos. Família tem a ver com laço de consanguinidade, casamento ou adoção. Preste atenção nesse elemento, porque o Exame Nacional do Ensino Médio ele pode reivindicar de você se, entre as alternativas, está correto o entendimento de que, necessariamente, uma união marital, ela tem que ter ali a consanguinidade. Não, ela pode ter a consanguinidade. Daí a ocorrência de adoção. E quando se pensa em família, se pensa de maneira quase inevitável em famílias de 3 tipos. Porém, a que muito aparece em discursos contemporaneamente é a família tradicional. Quem nunca ouviu aquela frase do tipo, está acabando com a família tradicional brasileira? Sabe como é, né? A família tradicional é a família que é marcada pela autoridade masculina, autoridade patriarcal e por aquela reca de menino. Então, você imagina a família tradicional, imagine um homem, provavelmente branco, que está ali se relacionando com há um bom tempo com a esposa e aquele monte de gente. Tem filhos, tios, cenas de filme ou novelas antigas, geralmente novelas do interior, que apresentam uma grande quantidade de pessoas. Porém, à medida que a história da humanidade vai acontecendo e os seres humanos eles vão organizando a sua existência, a complexidade levou ao estabelecimento de famílias nucleares. O que é uma família nuclear? É aquela família que tem um centro sobre o qual, ou ao redor dele, as coisas todas acontecem. Então, uma família nuclear é uma família que você vai ter, basicamente, um casal heteronormativo ou heteroafetivo e uma prole que pode ser biológica ou adotada. Já a grande discussão que você pode encontrar numa questão do Enem se refere às famílias modernas ou pós-modernas, que diz respeito a essa diversidade de arranjos. Então, você vai ter o quê? Você vai ter a perspectiva de 2 homens procurando adotar uma criança, 2 mulheres, 3 pessoas ali reunidas, 4, 5. Vamos fazer um trisal, todo mundo junto. Pois bem, aí a definição de família moderna ou pós-moderna, ela se apresenta numa série chamada Modern Family. Então, você tem ali, na série, pelo menos 3 núcleos familiares com as especificidades apresentadas aqui. Então, o debate contemporâneo aí que a gente encontra no que se refere à família diz respeito à parentalidade. É o termo contemporâneo que está sendo utilizado. Mas a família inicia a educação que posteriormente vai ser assumida pela escola. Só que educação e escola são coisas diferentes. É importante você ter em mente que educação é o processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado, ele pode acontecer no interior da família, mas também nas instituições oficiais. É aí onde você vai ter a escola. Então, o que está acontecendo aqui nesse exato momento faz parte do tipo de educação que é a educação formal ou sistemática. É a educação que tem um conteúdo. Vocês estão vendo isso aqui, a gente está revisando isso que já foi visto em outro momento. Porém, quando aquele tio do pavê faz aquele comentário sobre a maneira como aquela pessoa se veste, a maneira, a constituição física de alguém, gordo ou magro, preto ou branco, cabelo crespo ou liso, e tem uma criança que está olhando aquilo ali, aquela criança está sendo educada de maneira assistemática ou informal. Por quê? Porque você tem um adulto de referência que está ali fazendo aquele comentário e a criança, porque aquele é um adulto de referência, ela vai entender que aquele tipo de comentário está tranquilo de ser feito. E é assim que a gente constrói um adulto racista, um adulto machista, sexista, LGBTQIA+, fóbico, por causa desse processo educacional que não é visto como tal. Então, pensar a educação por esses 2 modelos aí implica também pensar a escola. A escola é esse lugar em que se aprende a pensar também, se aprende a conviver, mas que
o Exame Nacional do Ensino Médio traz para a gente uma reflexão sobre questões contemporâneas, como, por exemplo, a Base Nacional Curricular Comum, o projeto Escola Sem Partido e todos esses elementos que fazem a gente olhar para um lado, olhar para o outro e pensar qual vai ser o futuro da educação nesse mundo. No contexto de pandemia, então, você vai ter o debate sobre a chamada educação doméstica, que apresenta muitas polêmicas e que no Brasil não tem regulação ainda. Tenha isso em mente. A chamada educação homeschooling e tal, o professor Kerley de inglês, obviamente, vai dizer como se pronuncia de maneira adequada, mas essa educação em casa, essa educação feita no lar, ela não tem a obrigatoriedade dos pais ensinarem as coisas, tipo aprender ali algoritmo ou logaritmo de base 10 e tal, não, mas é a possibilidade de definir e apresentar esses conteúdos. Vai dar certo? Não vai? Essa é uma experiência de outros países, o Brasil aí ainda não definiu como pode ou como deve acontecer. Além da família e da educação, a gente agora vai pensar o âmbito da religiosidade, que é onde a treta come solta, a criança chora, a terra treme, o céu fica escuro. Por quê? Porque você quer acabar com aquele jantar de família, é só você começar a discutir religião. E o grande problema é a fala do tipo assim, a religião não se discute. Vamos lá. Por que religião é passível, sim, de discussão? Porque ela é uma instituição social. Se ela é uma instituição social, então ela é resultado do pensamento e da ação humana diante dos desafios da existência. Se eu não quero discutir alguma coisa, não é a religião que eu não vou discutir, é a fé. Porque o que leva alguém a acreditar é algo que é do âmbito do interno, é do interior, é a questão da pessoa. São as experiências individuais ou coletivas que foram vivenciadas e que construíram um sentido para aquela pessoa acreditar em divindades de tal ou qual constituição. Mas, por definição, religião é um sistema unificado de crenças e práticas relativas a coisas sagradas que se reproduzem em uma comunidade moral. Presta atenção. Qual é a diferença de religião e fé? A religião, ela ordena a sua fé. Como assim ela ordena a sua fé? Ela diz como é que você deve acreditar. Então tem que acreditar vestindo aquela roupa daquele jeito, naquele dia, naquele lugar. Para você ser efetivamente alguém que acredita em tal divindade, que vai orgulhar essa divindade, então, em tal dia, você tem que fazer jejum. Isso é religião, certo? A religião, ela constrói a norma para a fé. Por isso que quando alguém diz assim, religião não se discute, está equivocado, porque a norma é construção social a partir das necessidades da sociedade naquele momento. Enquanto que a fé não. O cara pode achar que, porque ele colocou o nome no caderno, na entrada de um templo, e ele estava desempregado, uma semana depois ou um mês depois ele conseguiu um emprego e ele construiu essa relação. Pode ser por acaso? Pode, mas também pode não ser. É aí onde a fé justifica a crença. Mas no momento em que se diz, para acreditar em tal divindade, você tem que fazer isso, isso e isso, aí já não é o âmbito da fé. É o âmbito da norma humana criada para regular aquilo que se acredita. E é aí que quando a gente pensa em religião, a gente também tem que considerar a ambiguidade. A religião, ela caracteriza-se pela ambiguidade, por quê? Porque ao mesmo tempo que a religião ela pode promover o conforto existencial, ela também pode promover a alienação. Exemplo prático. Como é que você vai... Vamos pensar assim. Muita gente diz, porque o ateísmo e tal, e é melhor ser ateu do que e tal. Mas veja, que tipo de conforto existencial o ateísmo pode proporcionar para alguém que acabou de perder um filho? Que acabou de perder uma pessoa, um ente querido em um acidente sem sentido. Aí o cara vai dizer assim, não, veja só, seu marido ele veio a falecer devido à falência múltipla dos órgãos e quando isso acontece, o cérebro deixa de receber oxigênio e tal, para de funcionar, ocorre uma falência generalizada e ele definha e assim a vida se extingue. Qual é o sentido disso? Agora, escutar alguém dizer, Deus leva os bons primeiro, descansou depois de um grande período de lutas, isso é confortante. Percebe a ambiguidade da religião?
Porque ao mesmo tempo que ela promove ou pode promover esse conforto, a religião, por causa desse vazio, por assim dizer, existencial, ela é utilizada para a manipulação e o enriquecimento de algumas pessoas. E isso para qualquer forma de religião. Não existe algo que seja exclusividade ali. Uma vez entendendo isso, que debates você pode encontrar no Enem contemporâneos, ou pelo menos que se relacionam com a religião? A relação entre religião e Estado, a intolerância e o fundamentalismo. Tipo assim, de repente alguém vem com uma proposta impressionante de dizer: vamos impedir que pessoas religiosas elas ingressem na vida política. E aí você vai dizer: é isso mesmo, proíbe. Aí você está jogando para o alto tudo que faz parte das regras do Estado. Por quê? Se você tem regras que definem o pleito ou o caminho para chegar ao poder, e aí organiza em partido, consegue um determinado número de votos e tal, e a pessoa consegue, não é porque ela faz parte de um grupo religioso que você vai impedir, se ela, por assim dizer, dançou e cantou conforme a música. A questão passa a ser não impedir as pessoas religiosas de participarem das questões políticas, mas encontrar um mecanismo para evitar que o Estado seja instrumento para atender aos interesses humanos travestidos de religião, travestidos de ações ligadas à fé. Então, vamos encontrar uma forma de impedir isso. Diante dessas questões, a intolerância religiosa, ela tem, por assim dizer, tomado uma espécie de whey protein por aí. E aí você tem vários casos de violência a partir da negação do direito de outras formas de expressão de fé existirem. No caso do Brasil, terreiros de candomblé, terreiros de umbanda, tudo aquilo que não faz parte da realidade ou do tronco judaico-cristão, muitas vezes é vítima desse tipo de violência. Como lidar com isso? Equilibrando, ou tentando encontrar um equilíbrio entre a lei e a educação. Daí a importância da educação para a diversidade. Daí a razão de algo tipo a educação em casa não funcionar. O chamado ensino no lar, o ensino doméstico. Por quê? Porque não ter contato com a diversidade impede o indivíduo, inclusive, de desenvolver a aceitação com o que é diferente. Como disse Sartre, a violência é resultado da dificuldade de lidar com a oposição. Então, se é uma visão diferente de mundo que eu tenho, o resultado é a extinção do que é diferente. Percebe onde vem a armadilha da fé quando ela é utilizada a partir de critérios materiais e humanos, porque não é a fé que mata, é a instrumentalização da fé. A partir daí, a gente vai ter que tratar do Estado. Por quê? Porque é o Estado que vai regular tudo isso. O Estado é a instituição que vai regular a vida da gente e que vai, inclusive, ou pelo menos deveria, monopolizar a violência para garantir a nossa segurança. É aí onde, como você acompanha aí no slide, governo e Estado são coisas diferentes. O governo é a maneira como o Estado vai ser gerido. Então, quando você tem uma revolução, a revolução, para ser revolucionária mesmo, ela tem que transformar a maneira como o Estado é gerido. Se não for, aí o bicho pega, mas aí é uma outra discussão. Como então se pode gerir o Estado? Como você acompanha na tela, o Estado pode ser gerido por meio de monarquia ou república, que é forma de governo, mas a maneira como o poder executivo e o legislativo eles se relacionam é o que a gente pode chamar de sistema de governo. Então você pode ter países presidencialistas e você pode ter países parlamentaristas. Qual é a diferença? O presidencialismo tem um presidente que governa, vocês lembram disso? E no parlamentarismo você pode ter um presidente, mas você também pode ter um monarca ou uma monarca, e quem vai tomar as decisões efetivamente vai ser o primeiro-ministro, o chanceler, dependendo da denominação de que cada país vai dar. Então, o que é que o Estado deve fazer? O Estado é a instituição que vai regular a vida das pessoas no que se refere ao convívio. Então,
O Estado é como se ele fosse uma espécie de fiel da balança que vai tentar equilibrar o conflito de interesses e de necessidades que atinge todas essas instâncias aí que a gente mencionou, inclusive no âmbito da família, quando a gente está tratando da necessidade de proteger incapazes. Quem são os incapazes? Incapazes são crianças ou pessoas de maior idade que não têm condições de se autogerir. Então, todas essas instituições, elas estão ligadas a nós. Elas estão regulando a nossa vida e orientando a nossa conduta. Pensar as instituições sociais é pensar o âmbito da diversidade, do conflito de interesses, do conflito de necessidades e a possibilidade de aperfeiçoar a nossa existência. Era basicamente isso que eu tinha para dizer para vocês aqui.